E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui com o Illustrator, né, com a continuação do nosso curso. E a ideia hoje é partir dos conceitos que vocês já viram até então, juntar mais uma vez tudo isso e aplicar agora não num cenário de ilustração para a web, e sim num cenário de composição de aplicação web como essa. Até então o que a gente fez ali foi pensar numa ilustração que compõe a aplicação. Agora, no Illustrator, eu posso desenhar toda a aplicação, todo o protótipo. Um protótipo como esse não é tão difícil assim de se fazer, só que o ponto que eu quero chegar é o seguinte: aqui na ferramenta gráfica, você consegue prototipar todo o visual de um site, de uma aplicação web. O que você não consegue aqui é simular a navegação. Agora, com uma fidelidade alta, você consegue trabalhar com seus protótipos tranquilamente. Inclusive esse nome alta fidelidade que eu estou começando a falar nos indica que o que está sendo desenhado é o que possivelmente será mostrado num navegador web, numa aplicação web, no celular, numa tela, né, no monitor, numa televisão. Então eu quero começar a desenhar aplicações aqui dentro. Lembrando, não dá para navegar nelas, né? Nesses campos que eu tenho aqui, endereço de e-mail, senha, não funciona nada aqui dentro, é só um desenho. Eu vinha fazendo até então ícones para aplicações web, ilustrações como essa para aplicações web. Recomendo inclusive como exercício que vocês façam essas outras formas aqui com as ferramentas que já usamos até então, porque essas ilustrações compõem uma aplicação web. Agora, desenhar ela toda, como nesses casos que eu estou começando a mostrar aqui abaixo, aí já é outra história. Você tem que pensar em vários outros fatores. E hoje, nessa aula, um dos fatores que entra para vocês é a composição de cores de gradiente. Notem, por exemplo, que esse fundo aqui que está à esquerda, né, ele passa de um laranja mais claro para um laranja mais escuro. Os ícones que estão aqui, no caso, esse íconezinho de user, né, de usuário, e esse botão que está aqui abaixo também tem o mesmo degradê, o mesmo gradiente de cores. Então é importante saber trabalhar também com isso daqui, porque hoje, né, a gente está falando aqui de 26 de março de 2021. Hoje está em alta, hoje se usa isso. Se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, quando aí no futuro, talvez não seja mais legal usar gradiente, usar esse tipo de formação de cores, tá? Hoje está funcionando bem. Então vamos lá. Para compor esse desenho aqui, né, esse projeto web, eu vou fazer o seguinte: eu vou desenhar uma nova prancheta aqui embaixo, então Shift O, e vou dar um tamanho aleatório aqui, não precisa ser igualzinho o outro não, tá gente? É só pra gente praticar, para eu exemplificar para vocês. E vou deixar a coloração de fundo dessa prancheta com a mesma coloração que nós temos ali. Uma dúvida que muita gente tem, né, quando começa a usar o Illustrator é o seguinte: como é que eu mudo a cor de fundo da prancheta, né? O cor de fundo da prancheta. Não muda, né? Você não vai fazer isso. O que você vai fazer é o seguinte: cria um retângulo que cubra a sua prancheta, pinta esse retângulo com a sua paleta de cores, né? Tô pegando a mesma cor ali de cima. Dá uma diferençazinha, inclusive, né? Quando a gente está pegando esse pincelzinho aqui, né? A ferramenta conta-gotas não pega igualzinho, mas já é parecido, é o que a gente precisa. Clico nessa forma que está aqui e dou Ctrl 2 para travá-la. Agora, ó, tá vendo? Eu não consigo mais movimentar essa forma. Aí beleza, nessa área eu já posso começar a desenhar. Então eu vou fazer o desenho dessa silhueta externa, dessa aplicação. Não precisa ter o mesmo tamanho de proporção nem posição, tá gente? Só vou criar ela aqui. Atalho I do teclado para pegar essa cor branca para ter esse contraste e que eu consiga enxergar essa aplicação por enquanto sobre a cor de fundo. Seleciono essa forma e venho aqui no painel superior para alinhar ela no centro da prancheta, tanto na vertical quanto na horizontal. Então selecionei esse daqui e esse daqui que eu estou mostrando com o mouse. Além disso, na forma original nós temos um arredondamento, então seleciono a forma, setinha branca, né, para eu criar esse arredondamento aqui. Ali está 17 ponto alguma coisa pixel, então vamos fazer o seguinte: na parte superior eu venho aqui em cantos e marco com 20 pixel. Lembrando, não tem que ser exato, tá? Agora que eu tenho essa silhueta marcada, vocês podem notar que na parte interna eu tenho uma divisão de conteúdos.
com um contraste bem marcado entre essas seções, né? Essa parte é alaranjada com degradê à esquerda e à direita, os campos de entrada de dados e os campos de ação, que é o botão e esse Create New Account aqui embaixo e o Forget Your Password. Agora a gente precisa criar esse desenho de corte. Mais uma vez, né? Em ferramentas gráficas você sempre tem várias formas de se pensar nesse recorte. Eu vou mostrar duas aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou dar o Shift O e vou fazer uma cópia dessa prancheta aqui para baixo. Notem que ao fazer essa cópia, ó, nenhum objeto oculto ou bloqueado será movido. Como aquele fundo está bloqueado, ele não vai fazer a cópia para mim, ele vai fazer a cópia só da parte central. Eu vou dar um OK aqui, um Ctrl Z, eu vou destravar essa imagem porque eu quero a cópia com a imagem, tá? Então Ctrl Alt 2 no teclado para destravar tudo. E agora sim, Shift O, seguro o Alt, arrasto aqui para baixo para criar essa cópia. Beleza, travo de novo com Ctrl 2 os dois fundos e eu vou usar essa parte aqui de baixo para teste. Uma das formas de criar aquela marcação, e eu não vou fazer igualzinho, tá? É a seguinte, vou aproximar aqui bem e vou pegar a ferramenta faca. Ela tá aqui à esquerda, né? Geralmente aparece só essa borrachinha. Quando você clica com o mouse esquerdo, segura e vai em faca, você pode fazer cortes, ó, tô clicando e arrastando nas suas formas. E ao clicar e arrastar, ó, eu separei essas formas, tá bom? Então, essa é uma forma, é um jeito de fazer o corte. Aqui eu vou pegar, né, um tom alaranjado para a parte da esquerda e a parte da direita em branco. Não tá igual aquele corte, esse corte aqui tá mais orgânico, né? Mas aí vai do movimento que você fez com a faca. Então vamos tentar fazer alguma coisa, pelo menos, que lembre aquilo lá, né? Então, ó, eu tô começando a cortar fora. Deixa eu aproximar mais para vocês verem, ó. O que é tentador fazer nesses casos? Achar a bordinha certinho, né? E começar a cortar. E começa a cortar dali. E eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. E venho aqui. Ó, não cortou. Por que que não cortou? Dei um Ctrl Y e vejam o seguinte. Ó o que eu fiz. Eu não fiz esse corte até o final da forma. É como se eu pegasse um papel, passasse um estilete na parte central e a hora que eu abro, né, eu não separo as folhas, eu só criei um vão no papel. Aqui eu vim com um estilete, só criei esse vão no papel e assim na parte de baixo, ó. Eu criei um vão. Não é isso que a gente quer, tá? Então, Ctrl Y de novo para eu voltar a ver a forma. Ctrl Z para retornar. Vou tirar o zoom aqui para eu poder observar, né? Deixa eu fazer nessa daqui que fica mais fácil de eu ver o corte original. Deixa eu só com barra de espaço subir um pouquinho a arte. E eu acho que aqui já dá para eu fazer. Pego a faquinha, vou mais ou menos ali no meio, né? Ó, comecei cortando fora. Faço essa silhueta maior ali e depois puxo aqui na parte inferior, né? Não ficou legal, não ficou um bom corte. Legal seria não fazer com o mouse, sim com uma caneta. Mas, dependendo do controle que você tiver aí da ferramenta, dá para fazer. Quanto mais rápido você fizer esse corte, melhor pode ser o controle, tá? Mas aí vai de mão para mão, de teste para teste que você está fazendo, beleza? Então, a ferramenta faca permite que você faça esses cortes. Eu vou fazer um adendo aqui. O corte que eu fiz, ó, foi mais orgânico, tá bom? É um corte que não tem necessariamente um controle de pontos. Agora, eu posso fazer cortes retos com essa ferramenta também. Então, quando eu tô com ela, ó, eu vou segurar o Alt do teclado, clicar e arrastar. Vejam que eu tenho um travamento de uma reta. E aí sim, ó, eu posso fazer esse tipo de corte aqui, que dependendo da arte que você está fazendo, é legal de se trabalhar, tá? Então é uma outra possibilidade para a gente trabalhar, beleza? Então Ctrl Z para tirar esse meu corte. Então usando a faca é uma das formas. Outra forma é fazer aqui com a caneta, por isso que eu falei na aula anterior que a caneta é muito importante. E você marcar o seguinte, ó, vou clicar fora, clico, seguro e arrasto para fazer uma curva aqui. Clico, seguro e arrasto para fazer uma outra curva aqui. Clico, seguro e arrasto para fazer uma curva aqui. Clico, seguro e arrasto para fazer uma curva aqui. E clico fora. Eu desenhei essa curva, eu só vou alterar aqui, né, ó, o preenchimento para traçado. Então vou nessa setinha aqui à esquerda. 2 cliques no traçado, vou mudar a cor só para a gente enxergar o traçado.
Aproximo, ó, esse é o resultado que eu tenho. E agora com a curva, diferente do que eu tinha com a faca, né? Eu consigo controlar um pouco mais esse desenho, ó, trabalhar aqui com todas as curvaturas, para que isso tudo se pareça com o que foi desenhado lá no exemplo, no que eu estou seguindo ali na parte superior. Aqui não está igual nem nada, mas lembra aquele formato. Esse daqui tem que ir um pouco mais para cima, né? Assim como esse e assim como esse daqui. Aqui a curvatura não está muito legal, deixa eu controlar um pouco esse trechinho, sempre fazendo comparativo com o original, que está mais parecido, né? Lembra, né? Não precisa ficar igual. E essa curvinha aqui, ó, que eu tinha deformado antes, eu posso usar lá o lápis de suavização, né? A ferramenta suavizar, para clicar, ó, e ir suavizando essas curvas, tá? Como é uma curva que tem um controle de pontos, é melhor do que usar a faca nesse caso aqui. E agora que eu tenho essa marcação, eu vou fazer o seguinte, seleciono as duas formas, com o Alt eu vou fazer uma cópia para a esquerda, tá? Para eu não perder as formas originais, seleciono isso tudo que está aqui, venho com o construtor de formas aqui na barrinha à esquerda, atalho Shift M e com o Alt pressionado eu tiro essa parte, tiro essa aresta, tiro essa aresta. O que me sobra, né? Esse daqui também você não vai acabar usando, né? O que me sobra, ó, é esse pedaço. Vou fazer uma cópia disso aqui para a gente ter uma cópia original. É sempre bom manter a cópia original, caso você não goste de um resultado. Deleto essa curva que foi feita e coloco esse aqui por cima. Vamos pintar ele, né, com um alaranjado aqui. Tô pegando do próprio disco esse alaranjado, tá, gente? Só pra gente usar como exemplo. O contraste do alaranjado com esse rosa aqui não tá legal. O outro rosa, o laranja que tá ali é mais claro, né? Deixa eu pegar ele. Ele dá um contraste um pouco melhor. Mas esse rosa eu acho que a gente vai ter que mudar. Já vou mudar ele aqui, então pera aí. Seleciono os dois aqui. Vou aqui no preenchimento e vou pegar uma tonalidade um pouco mais clara, né? Ó. Aqui. Opa, saí lá, deu cancelar. Daqui. Então, ó, tá mais claro ainda do que o outro, né? Não vejo problema, tá bom? Ou dá para fazer um pouquinho mais escuro também, voltando aqui, ó, com mais saturação. Tá bem parecido agora, tá bem parecido, ó. Então, beleza. Agora eu tenho esse aqui por cima. Por que é legal ter ele por cima? Você pode pegar o que tá aqui atrás, ó, e você pode ir reposicionando esse cara e fazendo cortes, que você tem um controle melhor da forma que está sendo desenhada e projetada, tá? E aqui, se eu quero trocar o fundo desse, né, por uma outra cor aqui, uma cor que está próxima no disco, ó, eu consigo fazer isso, tá bom? Beleza, vou deixar no branco aqui, que é o normal, o tradicional, e tá feito o meu corte, tá? Então, duas formas de fazer isso, tá? Ou com a ferramenta faca, que é essa ferramenta que tá aqui, ou com a nossa ferramenta de construção de formas em conjunto com a canetinha, que eu fiz a silhueta, depois gerei as formas usando a silhueta. Vocês podem ver, né, deixa eu achar a original aqui, que mesmo assim, ó, eu deixei a curva para fora, né? Essa curvinha aqui, ó, ficou para fora, para que eu consiga usar o construtor de formas e cortar certinho, gerar certinho aquelas formas, beleza? Então é isso. Agora, ó, eu quero adicionar um gradiente, né, uma cor aqui que parte para um outro tom, saindo da esquerda para a direita, de forma linear. Esse gradiente linear é aplicado da seguinte maneira aqui no Illustrator. Seleciono a forma que eu quero aplicar o gradiente, venho aqui, ó, nessa opção, aqui embaixo, fica bem escondidinho, tá, gente? Clico aqui no gradiente, ó, e ele me aplica um gradiente que vai do branco para o preto. Branco aqui nessa posição e o preto aqui nessa posição. Se esse menuzinho de gradiente não aparece para vocês, é só vocês irem no menu Janela, Gradiente, que vai aparecer, tá bom? Então, ó, tô com ele aqui selecionado e eu tenho vários tipos de gradiente para aplicar. O tradicional, que é o linear, que eu falei para vocês. Nós temos o radial, que em raio eu tenho aquele mais arredondado, né, o gradiente arredondado, circular. E eu tenho aqui, recentemente adicionado, né, o Illustrator, a degradê de forma livre. Eu posso adicionar vários pontos e criar matizes aqui diferentes de degradê, vários pontos de mesclagem no meu degradê, tá? Eu vou usar hoje aqui o linear, que é o mais tradicional.
Da cor da esquerda, eu vou clicar nessa bolinha aqui de controle da cor. Aqui embaixo eu vou clicar no conta-gotas para eu pegar essa cor de algum lugar. Então eu vou pegar a cor que está mais à esquerda aqui. Clico na bolinha da direita, de novo aqui no conta-gotas e pego a cor que está mais à direita aqui, ó. Então esse é o gradiente que nós temos aqui na paleta da direita, né? Ó, de um laranjado mais claro para um alaranjado mais escuro. E aqui, ó, eu posso mover a posição dessas bolinhas, desses controles, das alças de controle, para modificar a posição dessas cores dentro do gradiente. Eu posso mudar a angulação desse gradiente, ele está em linha vindo da esquerda para a direita. Aqui depois eu posso mudar essa direção. Eu faço isso ou no painel gradiente ou sobre a ferramenta de gradiente que já está aqui. Caso ela não esteja, né, não esteja mostrando assim para você, ó, ela fica aqui nessa paleta à esquerda, é a nossa ferramenta gradiente. Dá para eu clicar nela aqui, ó, arrastar e mudar a posição e a direção desse gradiente, tá? Ó, eu posso inverter. Então isso tudo, gente, pode ser controlado aqui, ó. E eu estou segurando agora o Shift, né, para travar a rotação dele. Então trago mais ou menos aqui. Esse é o nosso gradiente linear. Tá diferente ali de cima por conta do conta-gotas, né? Que ele não pega exatamente a cor que você está olhando. Até porque o que você está olhando, ó, é um ajuntado de pixels, né? Então se eu aproximar aqui, mal dá para vocês verem, ó, mas a imagem ela tende a ficar pixelada. Então dependendo do pixel que eu clico, a cor é totalmente diferente, tá? Então não é que aqui tá todo mundo com a mesma cor só porque a gente enxerga uma mesma cor. Então esse aqui é o gradiente que nós temos aplicado. Agora que eu tenho gradiente, aí sim, né, esse gradiente, ó, ele se tornou o preenchimento dessa forma, eu posso aproximar, né, reutilizar esse preenchimento para outras formas, como por exemplo, para o ícone aqui de usuário, esse íconezinho que a gente está trabalhando, tá? Só para a gente finalizar então essa aula de hoje, eu vou fazer aqui esse íconezinho e o botão login, e nas próximas aulas eu faço o restante dessa aplicação para que a aula não fique um vídeo tão longo e vocês possam acompanhar de uma maneira mais tranquila, tá? Eu não estou contente com essas cores, então deixa eu só pegar esse gradiente aqui, eu vou dar 2 cliques nessa bolinha para que eu pegue esse painelzinho de cor e deixe esse laranjado um pouco mais claro, ó, tendendo para o amarelo, tá? Muda um pouquinho a saturação dele aqui embaixo para ter esse resultado aqui. E o da direita eu vou escurecer ele um pouquinho mais, tendendo para o vermelho, ó. Então ganhou um pouco mais de vida e uma transição um pouco mais visível, tá? Tá diferente do outro, não tem problema nenhum. Para ficar igual ao outro é mais complexo sim de se fazer. Eu teria que mudar esse daqui para um outro tom alaranjado mais claro, né? Então eu teria que ir fazendo experimentos aqui. Deixa eu tem que selecionar, senão não muda, né, gente? Selecionei, 2 cliques aqui e eu vou alternando aqui, ó, para se parecer mais com o outro, tá? Vamos deixar assim, ó, que eu acho que ficou um resultado legal olhando de longe. Agora sim, vou fazer esse íconezinho aqui, tá? Para fazer esse ícone, eu preciso fazer a mesma análise que eu fiz nas aulas anteriores. Quais formas compõem esse desenho? Então, eu tenho um círculo aqui, um retângulo aqui na parte de baixo, com essa parte superior arredondada, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um parecido com aquele dali. Antes de fazer daí o desenho, né, da parte interna, eu já vou fazer a marcação aqui de um círculo com o gradiente. Ele já está nesse gradiente porque foi a última cor de preenchimento, o último gradiente de preenchimento que eu utilizei. Se não tiver para você assim, ó, tá com uma cor sólida, seleciona a forma, atalho I do teclado e clica no gradiente que você já tem pronto. Então, ó, tá aqui aquele gradiente, tá? Posicionar mais ou menos aqui. Agora, aqui dentro eu desenho o ícone. Então, vamos lá. Ferramenta aqui, né, de elipse. Vou alternar aqui o traçado pelo preenchimento e pôr na cor branca. Então, ó, aqui o traçadinho fica branco. Com o traçadinho branco, opa, eu alterei a cor do desenho, né? Deixa eu clicar fora, gente. Perdão, vamos lá. Clicar aqui fora, porque eu estava alterando a cor do círculo. Aí sim, eu vou pegar de novo essa ferramenta círculo e desenhar aqui dentro com aquele traçado branco. Então, ó, invertendo aqui, traçado branco, seguro o Alt, né? Vou aqui até esse guia me indicar que eu estou mais ou menos no meio. Não é nem mais ou menos, né? Eu estou no meio.
e eu faço essa marcação aqui, a bolinha. Essa bolinha tem que engrossar, então eu venho aqui na opção superior de traçado, ó, e aumento isso daqui. Tô deixando em 2 milímetros aqui, tá? É tudo uma experimentação, tá, gente? Depois a gente volta e faz um comparativo com o original para tentar manter as proporções próximas àquele desenho. Já vou diminuir aqui um pouquinho e é esse o resultado que eu tenho, tá? Para garantir que está centralizado, seleciono com Shift esse círculo que eu fiz, a bolinha laranja e clico nessa. Antes de clicar na opção, né, vamos marcar quem é o centro, na verdade, né? Ó, esse carinha aqui, o alaranjado que eu quero que seja um centro ali, uma seleção para nós. Aí sim eu clico nessa opção. Vejam que mudou a posição porque não estava ainda no meio, né? Agora sim, está no meio. Já a parte inferior, vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar aqui um retângulo, vou inverter, né, para a gente ter o traçado, e do teclado para eu pegar aquele outro preenchimento de traçado que estava ali e levo ali para o meio, tá bom? Vou diminuir esse pedacinho, tá? Deixar assim, fazer uma cópia para cima com o Alt, ó, até eles se alinharem. Eles têm que ficar bem alinhadinhos, tá? Deixa eu dar um Ctrl Y, ó, pra gente enxergar bem. Então aqui, ó, deixar um sobre o outro. Aqui eu tô tendo um problema de encaixar, ó. Tá vendo que não encaixa bem certinho no outro? Porque eu tô com a opção aqui de exibir, eu fui no menu exibir e ajustar ao pixel e encaixar no ponto. Eu vou desmarcar esse encaixar no ponto e vou trazer aqui para baixo. Falta outra na verdade, né? Exibir, encaixar, ajustar aos pixels, essa daqui. Agora eu trago para cá e beleza, ó. A movimentação passa a ser livre e eu consigo encaixar certinho no de baixo. Ctrl Y de novo, eu tenho as duas formas aqui. Vou diminuir só a forma aqui de cima e vou arredondar essa lateral. Eles estão diferentes aqui, gente, porque o traçado mudou, né, o seu tamanho quando eu fiz a escala da forma. Então eu posso pegar esse de cima, atalho I, para pegar o peso do que está ali embaixo. Seleciono os dois, venho aqui, ó, e faço essa união com o Pathfinder, tá? E eu posso agora, ó, controlar só essa partezinha, tá? Antes de fazer isso, a gente também pode controlar essas duas curvas aqui, ó, o arredondamento, tá? Para que a gente tenha aquele formato circular mais centralizado, tá bom? Para que se pareça mais, deixa eu pegar lá a forma original, né? Com essa forma aqui, tá? Então, dá para desenhar do jeito que vocês quiserem, pratiquem aí para vocês chegarem nesse tipo de resultado, mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? Então, juntei as duas formas, vou subir só esses dois aqui, fica mais ou menos nessa posição e aproximo aqui, ó, para ter esse íconezinho. Para garantir que os dois têm a mesma espessura, seleciono de baixo, atalho I do teclado e pego o preenchimento, né, no caso o traçado do outro que tem a mesma espessura. Clico em um, clico no outro, Ctrl G para agrupar e uma memória que é importante aqui para nós. Isso daqui não é aquele desenho delineado que a gente estava enxergando em branco, e sim um círculo e esse retângulo com arredondamento na parte inferior. O que eu quero é esses traçados marcados, né, nos seus extremos. Então eu vou no menu Objeto, Caminho, Contornar Traçado. E agora eu tenho essa forma aqui. Tendo essa forma, ó, com tudo agrupado, eu quero recortar esse círculo usando aquela forma. Então eu faço o seguinte, seleciono o círculo, seleciono o desenho do ícone e vou no Pathfinder e aplico o menos frente. E agora, ó, que bacana, eu vou só trocar de posição esse ícone, ó. Ele está recortado. Tá vendo que a gente consegue ver o fundo, tá? Então é importante nesse tipo de ícone que você faça isso. Se você for sobrepor ele em algum local, como eu estou sobrepondo aqui, ó, ele tem que estar cortado, tá? Então usei o menos frente. É importante também que esses desenhos estejam agrupados, senão o seu corte não vai sair correto. Fiz esse carinha ali, agora falta eu fazer a silhueta do botão, que é bem simples também, né? Ó. Então segurei o Alt, cliquei e arrastei para fazer isso daqui. Arredondo com a setinha branca todos os cantos
I do teclado e clico aqui no ícone para pegar o mesmo preenchimento. Então, ó, fiz um gradiente e apliquei para vários objetos. O recorte foi feito tanto com a faca quanto com aquela caneta, né, com a ferramenta Pen Tool. Então tem várias formas de fazer as coisas, gente. Essas são algumas das e talvez os caminhos mais simplificados, mais rápidos para vocês, tá bom? Então é isso pela aula de hoje. Na próxima aula eu vou desenhar os demais elementos para que vocês possam acompanhar, tá? O foco aqui era mostrar essas ferramentas novas, né? Trabalhar com gradiente para que vocês possam se organizar e organizar suas cores em termos de gradiente, tá bom? É isso pela aula de hoje. Um abraço, bons estudos e até mais!